Olá a todos, Hermes Nascimento aqui de volta, depois de umas curtas férias, mas estou hoje de volta aí com novidades. Vou começar hoje uma série nova aqui no canal, que é falar sobre lançamentos, né? Parar de olhar só um pouco para trás, olhar para frente também, olhar o que está acontecendo hoje, que afinal quem vive de passado aí é jogador de futebol aposentado, certo? Eu sei que a gente já passou da metade do mês de março, mas eu vou falar para vocês 5 lançamentos do mês passado, do mês de fevereiro. Bom, o primeiro lançamento que eu vou falar é o disco chamado Disconsequence, da banda americana Killswitch Engage, a banda que está na atividade aí desde 99, né? É um dos pilares aí do que se costumou chamar de metalcore. O álbum foi lançado dia 21 do mês passado, 21 de fevereiro. E é um disco curto, com 35 minutos de duração, o que eu acho que é uma vantagem para esse tipo de som, para não ficar muito maçante. Esse é o 9º álbum já da banda, né? O 4º desde a volta do vocalista Jesse Lynch. E o legal do Killswitch é que tem meio que uma divisão, né? Tem gente que prefere com Jesse Lynch, que é o vocalista original, e tem outros que preferem com Howard Jones, que foi o vocalista que entrou depois acabou saindo da banda. Inclusive ele está com um projeto aí com o guitarrista Adam Dutkiewicz, acho que é isso, né? Que vai acabar agradando aí aos fãs das duas fases da banda. É aquele disco que você espera do Killswitch Engage, né? O disco anterior deles saiu em 2019 e foi meio assim engolido, né, pela pandemia, então não é um disco que teve o reconhecimento e nem muita gente acabou nem sabendo da existência dele. E com esse disco agora, que saiu em 2025, eu acho que eles conseguiram recuperar um pouco do fôlego, né? E eu vou destacar aqui 3 faixas, que é a Collision, a I Believe, que é a balada do disco, e a Forever Aligned. O segundo álbum que eu vou falar é da banda Thundermother, o álbum é o Dirty and Divine, né? O Thundermother é uma banda sueca aí, formada só por meninas, por garotas, por mulheres, fundada aí 10 anos após o Killswitch Engage, em 2009. E o que rolou com o Thundermother? Do penúltimo disco para esse último, elas tiveram, né, uma mudança radical de formação, ficando apenas a guitarrista fundadora, que é tem que ver o nome dela aqui, Philippa Nassil, né, que ela é a guitarrista e uma das principais compositoras da banda, e ela foi a única que permaneceu. Na verdade, ela é a única que está desde o começo da banda, né? A banda já teve outros vocalistas e outras formações. E o que é o Thundermother, para quem não conhece? É basicamente uma banda de rock, de hard rock, muito influenciada pelo som dos anos 70, AC/DC, Motorhead, alguma coisa de Thin Lizzy. O que eu senti que elas estão um pouco mais pop nesse disco novo, né, em relação ao que elas vinham fazendo. Eu digo isso sem soar pejorativo, acho que não há mal nenhum se soar pop às vezes. E os 3 destaques para mim é Can You Feel It, I Feel My Lessons in the Future e Speaking the Devil. Confira aí o Thundermother. A terceira dica são dos ucranianos do Ginger, né? A banda aí que uma das bandas que é conhecida por não possuir nenhum membro original, nenhum membro fundador, né? A Tatiana, que tem um sobrenome aí praticamente impronunciável, que é a vocalista da banda, ela entrou em 2009 e a banda foi fundada em 2008, né? E esse disco é o Duel, que foi lançado no dia 7 de fevereiro. E esse disco tem um conceito lírico baseado no leste europeu e na Ucrânia do século XIX, né? Aí aqui tem o Ginger que não foge muito do que eles sabem fazer, que é aquele, uns chamam meio de digente, outros meio metalcore, tem uns que chamam até de prog metal, que tem um trampo de bateria muito legal, baixo também, aquelas guitarronas bem gordas, bem presentes, né? E o destaque é o vocal da Tatiana, que vai intercalando entre o gutural, o berrado e o gritado, né? E o vocal limpo também. E os 3 destaques que eu vou recomendar aqui é a Someone Daughter, a Green Sempert e a faixa título, a Duel. O 4º disco que eu vou indicar, na verdade ele saiu dia 31 de janeiro, mas eu vou dar uma
uma licença poética aqui, e vou colocar ele como lançamento de fevereiro, que é o último álbum dos Hellacopters, o Overdrive, né? Mais uma banda sueca aí fazendo presença na lista. O Hellacopters é uma banda aí já dos anos 90, né? De 94, que teve uma parada nas atividades aí em 2008 e acabou voltando em 2016, e esse já é o segundo álbum da banda desde a sua volta. O Hellacopters tem na sua figura central o Nick Andersson. Surgiu na cena como um baterista do Entombed, né, aquela banda de death metal lá da Suécia. E também ele é baterista do Lucifer, a banda que ele tem junto com a esposa dele, né, que é uma outra recomendação que eu faço. Quem não conhece aí, corre atrás, que é bem legal. E aqui também é o Hellacopters um pouco mais tradicional também, com aquela influência de hard rock anos 70, Kiss, mas tem muito também de garage rock, né, aquela onda MC5, aquelas coisas um pouco mais sujas, né, no bom sentido. E os destaques aqui é a Talking Apologies, a You Feel Normal e a Leave Mark, que é a faixa que encerra o álbum. A minha última dica é o novo do Dream Theater, né, a banda aí que já tem 40 anos, foi fundada em 1985, na cidade de Nova York, que é o disco que marca aí a volta do Mike Portnoy para a banda, né? Que o último disco que ele participou foi em 2009. E só isso já merecia um destaque para estar presente em qualquer lista, né? Eu acompanhei o Dream Theater muito no começo dos anos 90, ali o Imagine Words, o Awake e tal. No metade dos anos 2000 eu acabei me afastando um pouco da banda, cheguei a ver a banda ao vivo, a última tour com o Portnoy, cheguei a ver a banda ao vivo também com o Mike Mandini, que é um excelente batera e tal. Mas eu vi um disco ou outro, achava tudo meio parecido, meio sem ter um diferencial assim. E essa volta do Portnoy acabou despertando o interesse aí em voltar a escutar a banda. E a princípio, na primeira audição, eu achei um pouco mais do mesmo. Mas depois eu fui descobrindo algumas diferenças, né? Esse disco mostra um Dream Theater um pouco mais sombrio, né? Um disco bem pesado, talvez entre os 3 mais pesados aí da história da banda, com bastante guitarra. Inclusive ele foi produzido pelo guitarrista John Petrucci, né? Que uma das coisas que o Portnoy falou naquele canal Drummel, um canal de batera, foi nas primeiras entrevistas que ele deu quando ele confirmou que ia voltar para o Dream Theater, que ele não queria mexer com a produção e que nem queria estar muito envolvido em letras. Tanto é que ele participa apenas de uma letra desse disco. E o disco, não falei o nome do disco até agora, ele chama Parsonia. O Portnoy também falou nesse mesmo canal no Drummel que muita gente está considerando o disco como um disco conceitual. Eu também considero bem próximo disso, mas o próprio Portnoy falou que não é um disco conceitual, é um disco que roda, que gira em torno de um tema, porque para ele o conceitual são aquelas músicas que são interligadas, igual o Dream Theater mesmo já fez em alguns outros discos, principalmente eu destaque para o Sins from a Memory, né, de 99. Então esse disco todo ele gira em torno de temas e alguns distúrbios relacionados ao sono. Como uma banda que chama Dream Theater é uma coisa bem legal, né? E aqui é aquele Dream Theater para quem gosta, e quem não gosta vai ficar longe, que tem aquelas megalomanias, todas aquelas coisas, aqueles faixas com passagens instrumentais gigantes. É um álbum de mais de 70 minutos, né? A menor faixa é a faixa que abre o disco, que tem 5 minutos e pouco, 5 e 20 eu acho. E ele encerra com uma faixa com mais de 19 minutos. Beleza? Os meus destaques são exatamente essa faixa que eu falei, que abre o disco, que é In the Arms of Morpheus, a Midnight Messiah e a Night Terror, que são os 2 singles que saiu aí. Beleza? Valeu! Eu vou deixar todos os links dos discos aqui na descrição. Se você escutou algum disco recentemente que quer me indicar, fica à vontade, que eu sou um cara que, embora já seja um tiozinho, adoro ouvir música nova, banda nova, ou música nova de banda velha, ou banda velha que eu nunca ouvi na minha vida. Então deixa aí a sua dica, que vai ser muito bem-vinda, beleza? No mais, agradeço a todo mundo aí que tem se inscrito. Se você está vendo os vídeos e não se inscreveu no canal, quebra essa aí, é de graça, para você não vai custar nada e para mim vai me ajudar pra caramba, beleza? Aqui o nosso irmão aqui tá pedindo aquele like de sempre. É isso aí, muito obrigado e valeu!